Olá, pessoal. Boa tarde. Assim que a gente entra no ar, as pessoas começam a entrar. Então, nesses primeiros instantes da live, a gente aproveita para apresentar as pessoas e falar um pouco do que a gente pretende, né? O Núcleo Solano Trindade vem promovendo, né, semanalmente lives sobre assuntos gerais e levantando temas de discussão, tanto para o público petista quanto para o público mais geral. E hoje a gente vai trazer, né, tá trazendo aí um assunto que é muito importante, né, que é a nossa saúde, não só física, mas também mental, não só como pessoa, mas como um ser social que convive, que compartilha experiências e dores. Então, hoje, para falar desse assunto, né, que a gente está comentando, a gente trouxe o professor da Universidade Federal de Pelotas, Ney Brook, que ele é doutor em psicologia e também é psicoterapeuta, dentre outras capacitações e formações que ele tem aí ao longo da vida, tanto acadêmica quanto na vida profissional, né, no atendimento em várias situações e em várias condições, né, ao longo da sua vida, não só profissional, como na vida como pessoa e cidadão. E a Ana Tereza Bonilha, que é psicóloga formada na PUC, aqui em São Paulo, ela é também psicoterapeuta e orientadora educacional. Então, a gente conta com vocês aí para explorar um tanto esse assunto que é tão importante nas nossas vidas. Ana, você começa a falar, então, por favor, e em seguida Ney faz também a sua primeira fala. Ou talvez vocês queiram dar uma palavrinha rápida, só de 2 minutos, para concluir algum aspecto da apresentação que eu falhei aqui. E também hoje está conosco Marília Labate, eu quase esqueço aqui, Marília, desculpa, que é uma outra integrante do núcleo que vai compartilhar comigo aqui a apresentação e a fazer as perguntas que as pessoas colocaram. Então, boa tarde, Ney, boa tarde, Ana. Boa tarde. Bom, primeiro quero agradecer essa oportunidade, né, dizer que, já que a gente está aqui no canal do PT também, dizer que eu faço parte, né, do setorial de Ciência, Tecnologia e TI, junto com o Canário também, né, então esse é um outro campo aí de muita construção e muito debate, né. Queria agradecer muito também, me sinto honrada de estar aqui com o Ney, com a Marília, discutindo esse momento aí que não é fácil, né. Eu tenho, logo quando começou esse processo, né, eu trabalho em uma escola que rapidamente teve um caso, né, de uma família aí que tinha ido para uma festa, fora em outro estado, etc., e que acabou se infectando, e a gente parou, a escola parou antes da quarentena, né? E naquele momento, era muito difícil dizer quanto tempo a gente ficaria em quarentena, mas se sabia muita coisa do que os outros países vivenciavam. E isso me ajudou a fazer uma resposta naquele primeiro estágio. E por que eu trago isso? Porque agora a gente está num momento em que o nosso país se difere bastante de outros. A gente vai explorar um pouquinho mais disso. Logo de início, acho que a desigualdade social do nosso país é algo ruim. Vocês estão ouvindo? Naquele primeiro estágio. Por que eu trago isso? Porque agora a gente está num momento em que o nosso país se difere bastante de outros. A gente vai explorar um pouquinho mais disso. Logo de início, acho que a desigualdade social. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Eu tinha um barulho de fundo aí, porque... Eu até falei para ver o que podia ser, desculpem. Não sei se foi aqui também, mas eu acho que tem alguém ouvindo a live por perto, ou... Enfim, eu vou desligar o meu microfone aqui também, porque pode ser o meu, não sei. Tá. Então, já de cara, eu estabeleci com algumas amigas, né, um processo. Tem alguém, está dando eco, né? Eu acho. No meu, acho que não é, mas vamos ver, vou tirar. Estabeleci aí com um grupo de amigas e também, né, colegas em psicologia, grupos de escuta para que as pessoas pudessem falar sobre essa sensação de estar em quarentena e também pudessem trazer um pouquinho desse sofrimento
que eventualmente pudessem estar vivendo. Então, nesse primeiro momento, essa resposta já era bastante difundida em outros países, né? Tanto que multiplicaram-se ações nesse sentido. Através desses grupos, e também, né, teóricos aí colocando para a gente, como o Boaventura Souza Santos, a gente foi percebendo, claro, que não existia uma quarentena, mas muitas quarentenas, né? Isso é notório, né? Ele fala da quarentena sul, né? Que é a quarentena daquelas pessoas ou daqueles países que estão numa condição de vulnerabilidade maior e que são atravessados por esse processo, né? Diferenciando a quarentena da mulher, diferenciando a quarentena das pessoas que moram em bairros periféricos. Então, o primeiro entendimento das pessoas foi um entendimento de que, ok, estamos no mesmo barco, mas logo depois começou-se a perceber essas diferenças e elas ficaram muito fortes. E naquelas pessoas que tinham uma vulnerabilidade maior, ou que a quarentena era muito mais difícil, aquele sentimento de injustiça, que é extremamente legítimo por tudo que está acontecendo, começou a ficar bastante presente nos grupos. Né? Mas ainda o imobilismo, até por conta da própria situação e que ainda se mantém hoje, em parte, né, que de não poder com uma ação mais direta. Então, também começaram a surgir muitos movimentos de solidariedade, crenças de que o mundo ia melhorar, que nós íamos rever nossa vida. Então, era uma situação um pouco ambivalente em que as pessoas tinham uma série de tensões e receios, mas, ao mesmo tempo, tinham esperança, né, de que o mundo pudesse se transformar a partir disso. Né? Então, não sei se vocês vão lembrar aquelas cenas de golfinho chegando lá da Itália, aquela coisa ia trazendo uma certa esperança para as pessoas, né? Mas é interessante observar que já naquele momento existia muito fortemente o discurso de que o processo todo de quarentena ia acirrar as desigualdades sociais, ia favorecer quem tem mais capital, na medida em que os outros iam quebrar, e que ainda deixaria as pessoas que estavam numa situação de vulnerabilidade maior ainda mais expostas, né? Isso tudo se confirmou, mas num primeiro momento ainda tinha essa disputa de narrativa. E foi muito interessante, porque diferente de uma guerra, a gente viveu uma transposição, né, para o virtual, em que se exigiu das pessoas uma normalidade. Então, assim, de um dia para o outro, eu tenho que transformar todo o meu trabalho, para aqueles que podiam, obviamente, tem trabalhos que não podem fazer isso, em virtual, como se nada fosse de mudança, né? Como se fosse a mesma coisa, por exemplo, né, da aula num contexto presencial e num contexto virtual, mantendo o mesmo grau de energia, a mesma animação, a mesma condição de comunicação, interlocução com as crianças, adolescentes, etc. Vamos dizer, essa situação em que se punha uma crise, um estado de exceção, mas que ao mesmo tempo se pedia, e aí eu estou falando, gente, um pouco da onde eu estou, né, que é de São Paulo, então, claro que podem ter diferenças, acho que cada um vai trazer um pouco também da riqueza do que vivenciou e do que tem atendido, mas em São Paulo era muito forte essa sensação, até por ser talvez a cidade que nunca para, que tem que produzir, que tem não sei o quê, então vinha muito forte essa ideia, e as pessoas muito se cobrando demais em relação a dar conta, e aí entra, de fato, a questão da mulher, né, que já é colocada como quem organiza o lar, cuida dos filhos, né, de forma geral, ainda, em geral, está nas profissões de cuidar, e ainda tinha que dar conta de todo esse processo. Algumas famílias, eu percebi que entraram no movimento como se a quarentena fosse durar 100 metros rasos, fosse uma corrida, com todo o gás, com toda a energia, e, de repente, aquilo virou uma corrida, uma maratona, e agora a gente já está no caminho de Santiago de Compostela, né? Porque aí vai longamente o processo. Então, nessas mudanças que a gente foi tendo, eu fui percebendo, né, muito, muito, muito fortemente entre as pessoas que eu atendo, entre os grupos de escuta, episódios de crise de ansiedade. Né? Acho que essa foi a característica que, para mim, né, nos meus atendimentos, nos grupos, são 15 grupos, ficou muito presente. A crise de ansiedade, o receio do futuro, o medo do vírus, né, como aquele agente que pode te matar, mas que pode não acontecer nada, que você não sabe onde está, que você precisa de extremo cuidado de higiene,
algumas pessoas tentando estabelecer novos parâmetros para o que era ter toque ou não ter toque, no sentido da higiene, uma busca muito grande das pessoas em tentar entender o que ia acontecer, né? E aí entra o que eu estava sinalizando no começo, que é a diferença essencial do nosso país, para além da desigualdade social extrema, a gente tem um governo que não dava respostas a um direcionamento claro. Existem, né, na verdade, posicionamentos diferentes. É claro que hoje a gente está vendo o PSDB se aproximando, né, da posição do governo federal, né? Então, aí no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, a gente tem já uma flexibilização da quarentena, no discurso do Bolsonaro, de certa maneira, ganhando nesse processo. Mas, num primeiro momento, então, você tinha uma série de informações discordantes, um discurso muito forte, principalmente da Rede Globo, em expor mesmo a questão das mortes, da quarentena, etc. Então, uma certa angústia com as notícias. A gente tinha uma reprodução de notícias só com atualização de números, e isso para as pessoas foi bastante impactante. E aí, claro, que eu estou falando de um recorte, e é difícil a gente precisar, né? Existem pessoas que já tinham doenças mentais, né, que já faziam uso do serviço de saúde mental, existem pessoas mais velhas, mais jovens, e tudo isso vai atravessando a maneira como você vivencia. Estou falando de forma geral, mas em psicologia é sempre difícil fazer esses alargamentos aí de reflexão, né, porque as pessoas vivenciam as coisas de forma muito diferente. Mas, enfim, todo esse processo estava acontecendo, e aí vem fortemente a crise econômica, né? Então, uma série de pessoas demitidas, uma série de pessoas com os seus direitos suspensos, né? Direitos trabalhistas importantes, redução de salário, pessoas, pequenos comerciantes já fechando os seus negócios, e isso trazendo mais uma tensão muito grande no sentido da existência mesmo, né? E aí, de alguns, de manter o padrão de vida, e de outros realmente de existir, segurança alimentar, numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Essa é a realidade que a gente está vendo se acentuar agora. A gente percebe que nesse momento, com o discurso de flexibilização, apesar, eu estou falando especificamente de São Paulo, porque eu sei que cada cidade tem um cenário. Então, no caso de São Paulo, a gente tem um alto grau de transmissão, muito maior do que no início da quarentena, né? Claro que a quarentena foi feita para que a gente não tivesse um overbook aí no sistema de saúde, mas hoje o risco efetivo de você se infectar com o vírus é muito maior. Mas há essa flexibilização, no meu entendimento, sim, em função da necessidade de abertura por conta da economia, então de uma escolha nesse sentido, uma escolha que não coloca a vida em primeiro lugar, né, porque o Estado poderia prover essas condições mínimas para quem está numa situação muito difícil, que não é uma novidade no nosso país, né, a vida de muita gente nunca foi colocada em primeiro lugar, mas que acho que fica bem escancarada agora nesse processo, e uma ansiedade muito grande das pessoas com esse retorno, né, com o risco que estão correndo, mas a gente também já vê uma classe média que convoca novamente os trabalhadores domésticos para virem às suas casas, e discutem ao mesmo tempo se seus filhos devem ou não irem para a escola, né? Então, se colocando numa situação do valor da sua vida de uma forma diferente do valor da vida do seu funcionário, né? Não sei se falei muito já de cara, Canário, mas eu quis fazer essa história aqui do que eu pude ver, e aí a gente vai dialogando e entrando mais nas questões. Obrigado, Ana, foi muito importante aí a sua primeira fala. Ney, você, na sequência, pode dar aí a sua primeira contribuição aí na nossa live. Bom, obrigado pelo convite, especialmente ao Michel Labac. Trabalhamos juntos na FINEP, no governo Lula, e eu estava, logo que iniciamos, assim, eu estava pensando que naquela época, ali na FINEP, nós tínhamos uma crítica, uma autocrítica tão poderosa, sabe, em relação ao nosso trabalho, e agora a gente vê isso que está acontecendo,
é uma diferença muito grande. Mas agradecer aí ao núcleo essa possibilidade. Eu acho que quando se recebe um convite assim para participar de uma live que tenha um tema como esse nosso, imediatamente desencadeia uma série de reflexões, e eu vou trazer algumas das coisas que eu pensei aqui para a gente conversar. Tá? Eu tenho alguma experiência nessa área de psicologia das emergências, né? E eu fui observando que uma dupla vulnerabilidade, a vulnerabilidade de quem é atingido. Então, por exemplo, no desastre da região serrana do Rio de Janeiro, ou na tragédia da Boate Kiss, aqui em Santa Maria, né? Foram 2 eventos assim que eu tive a oportunidade de participar. Havia uma dupla vulnerabilidade daquelas pessoas que passaram por aquilo e a vulnerabilidade da resposta, né? Então, a resposta que é dada diante daquele desastre, daquela tragédia, ou no caso da nossa pandemia, né? O que eu observo é o seguinte, é que o capital, né, vamos dizer assim, mesmo numa perspectiva, por exemplo, a perspectiva do Marx na ideologia alemã, por exemplo, que ele coloca essa permanente atualização, né, essa crise sem fim, né, em relação às relações de produção, né. E então a mesma lógica, vamos dizer assim, que cria um desastre ou uma tragédia, na hora da resposta, essa lógica também se reproduz, né? Por exemplo, a mesma lógica que é de atendimento ao indivíduo, dentro de uma abordagem assim, bem neoliberal, né, que não favorece os processos grupais, que vai trabalhar o reducionismo da compreensão daquilo que está acontecendo, responsabilizando o indivíduo, ela também acontece nas tragédias, né? No 11 de setembro, depois do 11 de setembro, foram criados vários núcleos, né, para atender as pessoas, as vítimas, né? E o que se sabe é o seguinte: as pessoas não foram, elas não buscaram auxílio para a sua angústia, para a sua ansiedade, para a sua dor nesses núcleos. Não funcionou, né? Quando teve o incêndio da boate da Kiss, né, em Santa Maria, também foram criados núcleos. E, quer dizer, um atendimento repetindo aquilo que acontece numa determinada lógica, num determinado modelo, num determinado paradigma, que de certa forma criou aquele evento, e na hora de responder, também se reproduz aquilo que muitas vezes a gente combate. Ou seja, tanto no desastre da região serrana do Rio de Janeiro, quanto na tragédia, no incêndio da Boate Kiss, para citar dois grandes desastres com vidas, etc., que ocorreram aqui no Brasil, a vulnerabilidade da resposta foi muito parecida com aquela que criou, de uma abordagem individualista, sem se sensibilizar para outras possibilidades, né? Então, eu acho que essa relação entre o interno e o externo, né, entre conflitos internos e externos, ela está muito presente nessa abordagem em relação à pandemia. Eu escuto as pessoas falando com frequência que nós estamos vivendo um caos. Acho que houve uma ruptura, né? Uma ruptura de compreensão do tempo, né? Antes da pandemia, vivíamos, até por conta de toda essa organização, essa loucura do capital, que promete a felicidade através do consumo, né? Uma hiperexcitação. Dessa hiperexcitação, nós passamos por um momento totalmente de interiorização, com a história de ficar em casa, de não ir para a rua, né? E qual é a habilidade, né, que tem o capital, vamos dizer assim, né, que eu estou utilizando, os processos, né, capitalísticos para responder a uma crise, sabe? Já que o que se chama, por exemplo, o que significa estabilidade emocional? O conceito de estabilidade emocional que as pessoas
podem ficar mais angustiadas ou menos angustiadas, já é um conceito que a pessoa internaliza como sendo um conceito que afasta muitas vezes um momento de mais reflexão, um momento de mais interiorização, né? Então, a lógica que normalmente é utilizada não tem a ver com uma lógica temporal, né? Eu acho que a perspectiva, por exemplo, dentro da psicologia, né, o que predomina, até por influência da psicanálise, exceto algumas abordagens assim, como da cognitivo-comportamental, ou algumas mais humanistas, né? Mas a psicanálise acaba tendo bastante influência, tá? E as abordagens que têm a ver com a questão do prazer, do desenvolvimento psicossocial. Quando uma pessoa passa por uma situação de angústia, que é uma cisão entre aquilo que acontece internamente e das coisas que estão acontecendo fora, ela vai buscar alguns recursos que tem a ver com determinadas relações de poder. Por exemplo, o conhecimento, as relações de poder produzem um conhecimento que te dá uma determinada representação do que seja estabilidade emocional. Então, a pessoa pode achar, por exemplo, que se ela está um pouco mais deprimida, pequenas depressões resgatam a identidade, ela é muito importante. E a nossa sociedade está mais voltada, quando se vai buscar recursos para isso, com alguns elementos que às vezes podem não ser tão úteis nesse momento de ruptura. Por exemplo, eu tenho trabalhado com um conceito que tem a ver, a angústia maior, o vazio existencial, é o da finitude, é o da morte, tá? Tanto um acidente de trânsito ou um desastre, ou essa situação da pandemia, imediatamente a pergunta que surge é, bom, como vai ser a minha vida, sabe? Como vai ser a minha vida? Então, eu entendo assim que se a pessoa nesse momento, se ela não consegue identificar, né, alguns desses fenômenos para não reproduzir, para ela pensar não a partir de algo que já é dado para ela como representação do que seja estabilidade emocional, mas pensar de onde vem aquilo, se ela se autoriza a abrir mão um pouco das suas crenças e repensar, não a partir do que é imposto para ela pensar, mas a partir de uma reflexão, não a pensar a partir de algo, mas sobre aquilo, porque ela só vai mudar o seu modo de agir se ela mudar o modo como ela se vê. Se ela acha, por exemplo, que estabilidade emocional é uma pessoa apta, está sempre motivada para a vida, está sempre não revendo as suas questões, quando num momento como esse da pandemia, que nós somos obrigados a ter uma reflexão mais profunda a respeito da vida, ela não vai encontrar elementos, né? E ela pode ficar com o que se chama de ansiedade ao quadrado, sabe? Por exemplo, as pessoas estão com motivos para se sentirem um pouco mais deprimidas, sabe? Ou um pouco mais insatisfeitas, ou com algumas dificuldades em relação ao cotidiano. Se ela fica com ansiedade, porque ela está com ansiedade, que é o que eu chamo de ansiedade ao quadrado, aí mesmo é que vão aparecer as dificuldades, né? Não brigar consigo mesmo em relação a isso também é uma das possibilidades. A primeira questão que aparece numa situação de dificuldade é retomar a capacidade de solucionar problemas, tá? Que fica abalada diante da mudança. A mudança, o que é a mudança? Qual é o medo da mudança? Que bate direto com determinados referenciais da sociedade que a gente vive, que são internalizadas. É o medo de perder a vida que ela tinha, que ela já conhecia, e o medo de adquirir outra que ela não sabe o que é. Então, as forças mais conservadoras, vamos dizer assim, elas vão trabalhar com que a pessoa fique no lugar, ela volte para ser aquilo que ela estava sendo, com medo de enfrentar um outro futuro que ela não sabe o que é. Então, esse medo, vamos dizer assim, os dois medos básicos, né? O medo de perder o que ela já tem em relação a como era a vida antes da pandemia e o medo de adquirir outra coisa que ela não sabe o que é, como vai ser a vida daqui para frente, isso provoca um vazio, né?
que se a pessoa não tem um espaço para poder refletir sobre isso e poder adquirir outras formas de conviver com uma coisa que é nova, ela realmente vai ter mais dificuldades nessa resposta, né? Então, eu acho que acolher esses movimentos, se autorizar a quebrar um pouco essas crenças que nos são impostas, né, é o primeiro desafio. Eu acho que não é fácil, né? Talvez as ciências humanas, ou mesmo a psicologia, às vezes, ela se torna um pouco com mais dificuldade para dar uma resposta nesse momento, né? Nós não estamos acostumados, é uma coisa nova para todos nós, né? Sei, eu tinha pensado em outras coisas para falar, mas passo a bola para a gente mais adiante ver se tem alguma questão. Marília, você queria comentar alguma coisa agora? Eu pensei, Ney, Canário, eu podia dar uma palavrinha comentando um pouquinho o que o Ney falou? Claro. Que bacana, né? Assim, eu te ouvir, assim, é muito bacana, assim, porque faz a gente pensar em uma série de coisas, né? É interessante também que a gente tem, eu não sei se vocês têm ouvido muito esse termo do novo normal, né? E eu tenho pensado muito sobre essa questão especificamente do que as pessoas têm chamado de um novo normal, e dessa necessidade de imediatamente já se estabelecer um padrão e você está bem naquele padrão e você não poder vivenciar também tudo isso, todas essas transformações e os impactos que ela tem, né? Então, comecei a refletir, se estabelece um novo normal, então se estabelece um novo anormal. E o que seria esse novo anormal? Né? O que faz parte ou não faz parte quando se propõe uma coisa como essa? Do meu ponto de vista, a gente está construindo as coisas, né? A gente está num processo de construção, mas há do mercado uma necessidade, até para que as pessoas possam continuar produzindo, de um estabelecimento do que seria uma normalidade. Recentemente, eu vi um psiquiatra e uma psicóloga na televisão, não me recordo o nome agora, infelizmente, falando de uma síndrome da cabana, que as pessoas estariam com muito medo de sair agora por conta de todo o processo. E colocando isso, né, patologizando e colocando como uma anormalidade para esse período. E aí eu penso, né, porque é isso que aparece também nos grupos, né? As pessoas se sentindo, puxa vida, será que eu sou a única pessoa que continua em casa? Será que eu sou a única pessoa, quando vê aquelas imagens do Leblon, que não está saindo, né? É uma sensação de estranhamento, de não pertença, ou de eu estou fazendo alguma coisa errada, né? E aí eu, né, me coloco essa pergunta, com um grau tão alto de infecção e de risco, qual é a decisão, como se sentem um ou outro, e qual é o objetivo dessa manipulação também, que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque quando a gente está com poucos referenciais, a gente vai se agarrando nas falas dos especialistas, nas produções que têm acontecido, e a gente tem que buscar, de fato, aquelas produções que têm um embasamento maior, né, e reflexões que conversem com o que a gente está vivendo nesse momento, né? E eu fiquei pensando muito nisso em função do que o Ney falou, porque justamente em muitos momentos as pessoas começaram a não se permitir, eventualmente, por exemplo, estou ansioso, porque é um momento difícil, é um momento que eu não sei o que vai acontecer, né? E já se sentindo dentro aí de um processo psicopatológico, né? E a gente tem falado muito para as pessoas nesse momento que as soluções devem ser pensadas também coletivamente, né? Então, nessa retomada, aquilo que ficou em suspenso no processo de crise, de pandemia, etc., precisa ser repensado, porque está se dando também um entendimento de que algumas coisas se naturalizam, né? Como, por exemplo, o home office, né?
que na nossa lei se chama teletrabalho. Então, qual a saída, né, para esse processo? É isso mesmo? Vai ser assim? Quais são os direitos meus e as minhas possibilidades, né? E fugir um pouco desse discurso individual que não, você tem que inovar, você tem que encontrar um jeito, mas dialogando com os pares, né? Entre os professores, por exemplo, é um movimento super bacana nesse sentido, de pensar a docência dentro desse contexto, mas pensar coletivamente, até para que se tenha, primeiro, força para, enfim, brigar por isso, pelo que você acredita que seria a melhor forma de realizar o seu trabalho nesse contexto, mas também para trocar, pensar junto e se sentir parte dessa coletividade e não sozinho numa luta. E aí também é que entram as redes de apoio para as pessoas que estão passando por extrema necessidade, né? Então é nas redes de apoio que essas pessoas têm encontrado saídas, literalmente, para o que elas estão vivendo. Legal. Pegando aí um gancho do que a Ana Teresa falou, né, sobre a questão do novo normal, vamos dizer assim, eu queria colocar para vocês isso, quer dizer, a gente está, de fato, numa espécie de vértice da história, quer dizer, o que era normal há pouco tempo vai deixar de ser e a gente vai viver um novo normal em função de todos os medos e as angústias que foram criadas por essa conjunção aí de fatores tão negativos, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente convive com a pandemia, com a crise econômica e com Bolsonaro. Quer dizer, isso gera um cenário terrível para a maioria das pessoas, porque não vem de uma forma... não vem muita saída para essa situação. Quer dizer, tudo nega, né, uma possibilidade de saída, assim, limpa disso. Né? E aí, né, como você citou a ideologia alemã, né, de Marx, eu estava ouvindo nesses dias o Mauriase falando sobre a ideologia alemã e colocando na perspectiva da ideologia, como aquela é introjetada nas pessoas e tal, e da coisa de Marx de que a ideologia, na prática, é fazer com que uma coisa que não é normal, como o capitalismo ou como essa pandemia, ela se transforme numa coisa normal. Né? Quer dizer, esse é o caminho da criação do novo normal, quer dizer, tem a ver também com transformações no capitalismo, que a crise do capitalismo coloca na luta de classes hoje, e que é necessário um novo normal, e que essa situação ela facilita saídas da geração desse novo normal para a classe dominante, para a burguesia, enfim, como a gente queira denominar. Mas, Canara, ocorre o seguinte, claro, é um pouco didático isso, não é que o povo não pense, tá? Mas vamos colocar o seguinte, tem uma parábola do Rollo May, que é um psicólogo existencialista, e ele faz uma analogia com um cara que foi colocado dentro de uma gaiola. E aí se pergunta o seguinte, o que é necessário para sair da gaiola? Tá? Para te sair daquela situação onde tu te encontra. Seja numa perspectiva de conflito ou algo, que conflito não é confronto, né, de algo da tua vida pessoal ou da vida social. A primeira coisa para sair da gaiola é se dar conta que está dentro da gaiola. Tá? Se tu não te dá conta que está dentro da gaiola, tu não sai dela. Para sair de dentro da gaiola, seja de quem vive a sociedade ou de quem pensa a sociedade, pegando essa questão da dupla vulnerabilidade, tá? Ela tem uma exigência que, em primeiro lugar, é uma exigência de crítica e de autocrítica em relação à posição a posição que se encontra, aonde eu estou. Tá? O que me parece é o seguinte, é que a reprodução, tanto por parte da sociedade como quem pensa a sociedade, muitas vezes existe uma fragilidade nessa resposta, sabe? Então, a resposta que é dada, vamos dizer assim, se tu não te vê nessa condição de novidade, de algo novo, para poder ter humildade para criar coisas novas, nós vamos reproduzir aquilo que está aí. Então, por exemplo, eu assisti agora semana passada, nem gravei o nome, um psiquiatra falando na CNN com uma abordagem totalmente reducionista, medicalizando a sociedade, psicopatologizando, tratando as pessoas
como se elas fossem pacientes e não cidadãos, entendeu? E então, com um reducionismo absurdo em relação ao que fazer na pandemia, sabe? Então, acho que muitas vezes os recursos que nós temos, que as instituições oferecem, nós também precisamos repensar esses recursos para conseguir inovar nesse momento. Às vezes, parece que muitas vezes para as instituições, como se a realidade tivesse proibida, entendeu? Como se a gente não pudesse ousar. Se nós não conseguirmos ousar nesse momento, nós não vamos sair do lugar onde nós estamos. Fala aí, Marília! Marília, tá ouvindo? Oi, tudo bem? Muito interessante, um monte de perguntas aqui já que eu queria ouvir de vocês. Eu vou fazer uma para a Ana e uma para você, Ney. A Ana, eu queria saber se dá para se aprofundar no autoconhecimento pessoal numa situação de estresse. Porque eu vou falar para mim, no começo eu achei que eu estava super me conhecendo, né? No final eu já não estou me suportando. Daí eu falo, mas será que eu fiquei meio confusa em entender quem eu sou nisso aqui, o quanto é meu desse estresse, assim, desse mau humor, por exemplo. E eu comecei a pensar, nunca fui mal-humorada, será que eu não percebia? Então eu queria pensar um pouco sobre isso, se isso é um autoconhecimento ou se é uma resposta, assim, né? E para você, querido, eu queria perguntar o seguinte: se houve estresse em todas as classes sociais, e qual a diferença quando se trata de futuro para essas classes sociais? Você tem essa resposta, a amostragem, né? Mas eu queria entender um pouco isso, assim. Antes de vocês responderem, tem uma questão aqui que uma pessoa levantou aqui, de quem está nos assistindo, que tem a ver com a primeira fala de Ney, que é quando você comentou, Ney, que as pessoas, né, nessa sua experiência de montar grupos, de tentativa de montar grupos para dar assistência nesses momentos, como na Boate Kiss e lá no Rio, no acidente natural. Terezinha, que é uma pessoa que trabalhou na montagem, né, da estrutura de apoio às pessoas da AIDS, aos portadores, né, do HIV aqui no Brasil, lá nos anos 80, 90, que ela fala que também teve essa experiência nos hospitais, na montagem desses grupos para os pacientes, né, que estavam lá em função do HIV, e que esses grupos também não tinham muita procura. Se isso é uma característica mesmo das pessoas, nesses momentos, não procurar esse tipo de apoio, ou se é uma coisa, vamos dizer assim, fortuita, não é uma espécie de regra. Ana, você quer começar com a pergunta de Marília? Sim. Bom, se é possível, né, esse processo de autoconhecimento nos momentos de estresse, né? É isso que deu uma falhadinha para mim no áudio. Sim, é possível, mas a gente não tem que entender esse processo como linear, né? A gente está um período grande de quarentena, e nesse período de quarentena, certamente a gente vivenciou diferentes sentimentos, emoções, possibilidades, né? Se você pensar, e se você pensar também na sua vida antes da quarentena, em 4 meses, o quanto também a gente vivenciava uma série de situações, emoções, etc. Mas nesse momento, como a gente ficou em casa, né, a maior parte das pessoas ficou em casa, também teve tempo, e talvez o próprio contexto nos fazia um convite para olhar com mais atenção para isso. Isso é claro que não se deu exatamente da mesma forma para cada um, né? Eu digo que talvez a classe média e a classe alta tenham vivenciado no início da quarentena um processo de uma possibilidade maior até de reflexão e de
de discussões mais internas, porque não foi de imediato que as pessoas que viviam em bairros periféricos puderam fazer a quarentena, né? Eles continuaram trabalhando muitas vezes e já se colocavam situações aí de segurança alimentar. Então, era um contexto diferente, não que necessariamente não passasse também por uma reflexão de o que é prioridade na minha vida, qual vai ser o contexto da minha vida, então quem sou eu, quais são as minhas escolhas, o que eu quero, o que eu fiz, né? Eu vivenciei muito nessas trocas uma sensação que as pessoas tinham de passar a régua, né? Como se a quarentena tivesse vindo passar a régua e tivesse trazido para você um pouco do que você construiu até então. Então, tinha gente, puxa, eu gastei todo o meu dinheiro, não me organizei para a quarentena. Outro, eu estou obeso, eu tenho diabetes, eu vivi assim, vivi assado, agora eu tenho maior risco. Então, isso apareceu no discurso de muita gente também, com uma possibilidade aí de reflexão, mas também apareceu bastante uma vontade de preencher esse tempo com outras coisas para não entrar em contato com isso, né? Não entrar em contato com algumas reflexões. Então, é possível, de fato, você trabalhar nesse autoconhecimento, etc., como é possível fora da quarentena também. A quarentena tem esse convite, teve esse convite, agora a gente já está no processo de reabertura, acho que isso vai mudando, mas não de forma linear, né? A gente não pode, então, retomando, imaginar que a pessoa ficou necessariamente 4 meses nesse processo por exemplo, quem tem filho pequeno em casa, né? E eu tenho amigos, por exemplo, que têm um filho de 1 ano, trabalham os dois, eles brincam comigo que não tiveram momento nenhum para pensar em nada, né? Porque eles ficaram absolutamente enlouquecidos tentando dar conta, né, do que aquela criança precisava do trabalho deles para que eles não ficassem sem a possibilidade de sustentar a família deles, etc. Então, não é que necessariamente isso seja antagônico, mas o tempo que algumas pessoas tiveram para reflexão não foi o mesmo que outras tiveram, né? Ótimo. Sigo? Pois então, eu acho o seguinte, essa questão de ajuda, né, no momento de dificuldade, talvez a gente pudesse colocar, assim, vamos dizer, a classe média e a elite, do ponto de vista ideológico, uma parte da classe média, por exemplo, chamada pequena burguesia, elas são muito próximas, tá? Então, o que acontece no trabalho com a classe social, por exemplo, ou na periferia, tá? Com os pobres, tá? Ocorre uma diferença aí, que quando se vai trabalhar, por exemplo, na elite, na classe média, uma parte considerável, a maior parte da classe média, né, as pessoas estão mais centradas no indivíduo do que no grupo, e estão mais centradas na palavra do que no corpo, e estão mais centradas e têm oportunidade de trabalhar mais o passado do que o futuro, tá? Se tu for trabalhar essa questão do indivíduo, da fala, porque a classe média fala muito, se tu chegar numa vila, numa periferia, as pessoas já não vão falar com a mesma, essa verborragia, assim, é própria da classe média e da elite, tá? Então, vamos dizer, se tu for trabalhar, quer dizer, com essa mesma lógica, por exemplo, que às vezes, para quem tem um futuro assegurado, tu pode trabalhar anos e anos em relação ao passado, entendeu? Pode trabalhar o discurso, pode trabalhar a fala e não trabalhar o corpo. Se tu chegar na periferia, esses aspectos da fala, do passado, e, por exemplo, as pessoas têm maior trânsito com as questões da vizinha, do corpo, do que propriamente uma facilidade em relação à fala, né? Eu acho que numa abordagem em relação à superação, isso tem que ser considerado. Nós não temos a psicologia social no Brasil, ela tem uma boa concepção teórica, mas por força da sociedade que nós vivemos e da falta de oportunidade, ela ainda não tem o espaço que deveria ter. Tanto que a gente não vê, por exemplo, o grupo de psicologia social atua junto aos meninos e meninas de rua, ou em relação a uma determinada problemática. Ela é mais restrita, né? E aí, bom, eu acho que em relação a essa questão da psicopatologia, de um traço, né? Por exemplo, é normal uma pessoa estar
com ansiedade, angustiada em relação a esse momento que ela está passando. Agora, se ela brigar consigo mesma e ficar ansiosa porque ela está ansiosa, aí é que pode aparecer uma questão mais grave. Tá? Vamos dizer assim, num trauma, porque o trauma é diferente de uma experiência negativa. Se tu tem uma experiência negativa, tu pode processar aquela experiência negativa e aquilo ser muito importante para a vida, para o futuro, para a tua vida, para o presente, para o futuro. Agora, se aquilo que aconteceu, ou que está acontecendo, como agora na pandemia, tá, é maior do que a tua capacidade de compreender aquilo, aí se tu não tem uma estrutura interna para compreender aquilo fica congelado e pode virar um trauma. Tá? Na verdade, do ponto de vista existencial, vamos dizer assim, né, o Sartre falava muito nessa coisa da náusea, no enjoo, sabe? Que é ele dizia que até tem muito a ver com a pandemia esse momento, tá? Com esse momento de mais encolhimento, assim. Ele dizia o seguinte, que um filósofo existencialista que foi bastante influente e continua sendo. Vocês é que tem que dizer se ele continua sendo ou não. Vou contar a história, tá? É o seguinte, se a pessoa está, por exemplo, ele diz que o enjoo, tá? Que é chamado de náusea, né? Esse enjoo seria a manifestação do nada, que é o seguinte, o fato de nós termos sido lançados no mundo. Ninguém ter escolhido vir ao mundo. Tá? Exceto, mesmo que a pessoa tenha uma concepção mais espiritualista, ela não escolheu vir ao mundo, ela foi lançada no mundo. Tá? Imagina isso para uma live, era uma conversa ótima com um vinho, ao redor do fogo, tá? Mas eu vou continuar mais um pouquinho de paciência. Aí vamos dizer assim, se ela tem essa náusea, o Sartre até dizia que isso acontece, o Sartre falava que às vezes isso acontecia num domingo, por exemplo, domingo, né, de tardezinha, já passou o final de semana, a pessoa fica com aquele enjoo, sabe, que é uma coisa pastosa, assim, que não é nem, vamos dizer assim, nem tristeza, nem melancolia, nem depressão. Isso não é uma coisa teórica, isso é uma coisa física, que a pessoa sente no corpo esse enjoo, tá? E aí o existencialismo vai dizer que isso é a manifestação do nada. Que nada, tá? Que nada. O nada de ter sido lançado ao mundo, de não ter escolhido vir ao mundo, tá? Esse é um nada. E esse nada, esse vazio, ele se manifesta através desse enjoo. Bom, o que interessa para nós, tá? Na concepção existencialista é o seguinte, que aí o Sartre dizia que isso aqui nos interessa. Ou a pessoa se submete, tá? A linguagem científica que gaúcha se diz que a pessoa bosta, tá? Ou ela se submete a isso, ela se submete a isso, ou ela se enganja na revolta. Para ela se enganjar na revolta, ela tem que ter um recurso, tá? O que eu suponho, eu não sei o que a Ana acha disso, e aqui a Marília, o canal, a experiência de vocês e algumas pessoas que estão nos ouvindo, tá? Para te realmente superar uma coisa dramática, algo muito difícil que aconteceu na tua vida, para te recuperar uma energia que dê conta, que possa renascer a alma, só o grupo, tá? O grupo, um grupo, sabe? Para te fazer renascer a esperança pela vida, para dar um sentido à vida. E aí acontece o seguinte, o que dá sentido ao mundo? O que significa ser adulto? O que dá sentido ao mundo são as perguntas. E o que acontece com essa estrutura capitalística que nós vivemos, as perguntas, elas não interessam nem a sociedade como um todo e muitas vezes não interessa às instituições que repensam essa sociedade. Tá? Quer dizer, se tu vai perguntar, conforme o tipo de pergunta que tu faz, se ela mexe muito em determinados parâmetros e lógicas desse saber e dessa prática, a pessoa que formula uma pergunta para sair da gaiola é expulsa. Tá? Ela não vai ser reconhecida. As pessoas preferem adotar o caminho que elas já sabem do que adquirir um caminho novo. Então, o nosso esforço, vamos dizer assim, o nosso aqui, né?
Nossa, imagina que o de vocês, o núcleo, da Marília, que eu conheço um pouco, da Ana, que eu estou vendo o jeito dela, seja de poder colocar para as pessoas, sim, nós podemos ter outra vida. Que esse momento da pandemia, de introspecção, nos sirva para refletir profundamente que valores estão norteando a nossa vida. Sabe? Então, esse é o nosso esforço. Agora, nem sempre nós vamos ter sucesso, porque os nossos pares também podem não querer isso, entendeu? Também vai ser difícil para nós. Era isso. Falei muito, né? Não falou muito. Eu me empolguei, fazia tempo que eu não falava. Agora, na universidade, recentemente, nós estamos retomando uma plataforma virtual, né, as aulas que não são presenciais. Então, eu ainda estou adquirindo essa experiência, não consegui ainda. É muito difícil para alguém que é um terapeuta reichiano, né? Eu sou um terapeuta reichiano. Ficar trabalhando do pescoço para cima e não do pescoço Você sabe que a gente não entrou nessa questão, né? Mas essa questão da mediação tecnológica daria um programa à parte, porque a gente é corpo, mas nesse momento a gente é só linguagem e uma imagem tapada 2D, né? Então, isso tem provocado uma série de experiências aí para as crianças que eu trabalho, que é de 5, 6 anos, você imagina o que é esse processo, né? Tem criança que chega a perguntar quantas professoras eu tenho, porque cada vez que ela aparece na tela, né, eles são bastante concretos, né, na faixa etária que eu trabalho. Então, o áudio, né, tem uma série de coisas que dá para a gente explorar, que essa experiência tem trazido para as pessoas, né? Não sei se você me permite, Canário, comentar algumas coisas da fala do Ney e algumas coisas que eu lembrei. Você sabe que a gente vai trocando, né? E depois eu queria te perguntar, Ney, já fazendo o papel aqui também de entrevistadora, sobre a questão do luto. Mas e aí tem toda essa questão, né, da gente, não sei se isso está acontecendo aí também, mas em São Paulo, as pessoas têm que se despedir, né, fazer o ritual ali de 30 minutos, com 10 pessoas no máximo, né, em alguns casos nem isso é possível, né, quando o falecimento é de Covid, aí nem isso é possível, né, e o quanto isso vai ficando aí para as pessoas nesse processo. Mas pensando até nessa questão dos rituais, o que a gente viu nesse processo também foram as pessoas procurando como que elas vão lidar com aniversário, batizado, como que casamento, formatura, né? E aí, nossa, um monte de ideias foram surgindo, e muito no sentido de vender, né? No sentido de vender soluções, né? E muitas delas sem nenhuma conexão, na verdade, com o sentido, com a essência daquele ritual, daquela manifestação. Então, por exemplo, teve aquela imagem do padre benzendo uma criança com uma pistolinha de água, né? Então, assim, no contexto do batismo, né, introduz o elemento da arma, mas era uma solução, né? Ou o shopping, então as pessoas entravam então de carro, né, para vivenciar, né, para ter essa experiência. Então, eu vi, por exemplo, coisinha de bebê para comemorar um ano de aniversário, que era todo contra a contaminação, preto e amarelo, com imagem de vírus e tal. Então, foram sendo ofertadas soluções para esses dilemas, angústias, e para dúvidas que precisavam ser construídas coletivamente, né? Foram sendo dadas aí pelo mercado, né? E aí a gente foi vendo também como é que isso foi acontecendo na cabeça das pessoas. E eu concordo plenamente que a questão é pelo grupo, a questão é no coletivo, né? Aí não necessariamente não é grupo de escuta que eu estou falando, é grupo que faça sentido para a pessoa, seja um movimento social, seja uma organização, né? Então, por exemplo, a Terezinha, um beijo, Terezinha, grande mestra aí também, trabalhei um bom tempo, né, com pessoas vivendo com o vírus HIV, e muita gente procurou as ONGs, procurou o movimento, e não necessariamente o grupo de apoio, apesar de terem, né, também grupos de apoio, mas eu acho que
isso fazia mais sentido para as pessoas. E, de certa maneira, todos esses protestos que foram acontecendo pelo mundo, né, com essa coisa de eu quero respirar, tudo bem, tem toda a questão de ser um país central do capitalismo, o imperialismo, e que fez a gente se apropriar um pouco do tipo de manifestação, de protesto que estava acontecendo lá, mas era um pouco também, talvez, desse momento, né, que as pessoas queriam respirar, literalmente, né, dentro de processos de muito luto, muita morte, quarentena, crise econômica, e brigar contra essa injustiça. E aí se viu, de repente, muita gente na rua, né, e muita gente lutando, que foi até uma questão polêmica na esquerda, devemos ir para a rua, não devemos, porque vamos colocar pessoas em risco, mas também precisamos lutar, né, mas aquilo foi fazendo sentido para pessoas que estavam extremamente angustiadas, querendo fazer mais e presas, e precisavam encontrar pessoas, e aí eu acho que entra muito a questão do corpo mesmo, de estar presente com o outro, presentificado, não só pela internet. E olha que eu sou super adepta de tecnologia e de internet desde criança, mas existe diferente, nós somos bicho, nós somos corpo também, né? Nós somos seres da linguagem, mas não só. E aí, só para terminar, né, é interessante observar também que nesse processo a gente foi saindo de um humor muito de desmerecer o processo de pandemia, de luta, etc., para agora um humor que muitas vezes expressa o que a gente não consegue colocar em palavras, né, que individualmente, às vezes, você não consegue colocar, e aí você vê uma esquete, uma brincadeira, que fala muito mais do que eu sinto, né, do que tira o sarro de alguém que esteja passando por alguma coisa que foi o começo, infelizmente, dos memes, etc. Hoje é interessante ver, né? Então, coisas do dia a dia que as pessoas estão vivendo expressas em humor. Eu acho que a cultura também nos ajuda muito nesse momento, a expressar através de música, de humor, de peças que têm sido apresentadas, de esquetes. Eu sei que o Netflix está preparando aí uma série sobre a quarentena, então tudo isso também vai nos ajudando a colocar no lugar toda essa vivência, a nos dar a possibilidade de olhar para frente e de sair da sensação só, mas para transformar isso e dar sentido para toda essa experiência. Ney, Ana, qual é o papel que vocês acham que nesse cenário aí, juntando aí com tudo isso que vocês falaram, o medo da morte, né? Porque eu acho que o Covid coloca na cabeça da gente uma questão da morte iminente, né? Quer dizer, você fica com aquela sensação, às vezes, de que se você sair na rua, você vai morrer, porque você vai pegar o Covid, vai ter que ir para o hospital, não sei o quê, parará, o prognóstico de morte é muito grande, quer dizer. Qual é assim, como que isso tem afetado, de fato? Você acha que esse é um componente mesmo forte nesse processo todo? O medo das pessoas morrerem uma questão central nessa situação toda da pandemia? Eu vou falar muito rápido, porque aí o Ney já fala e junta com a minha pergunta sobre o luto, se ele puder entrar nisso. No que eu tenho visto, tem dois grupos. Tem um grupo que está realmente com bastante medo, né? Assim, estou falando genericamente, e que sim, e fica com receio, etc., e tem a questão da morte, não só a morte do corpo, mas a morte, assim, daquela vida que eu tinha, do que vai acontecer, etc., mas tem vivenciado isso de forma intensa, mas tem também aqueles que não é que não sabem da possibilidade cognitivamente, mas essa possibilidade não se apresenta como a prioridade do seu entendimento, né? E eu tive uma experiência, uma época que eu estava na FEBEM, né? Não interna, né? Educadora na FEBEM, e um dia eu perguntei para os jovens, né, do seguro, qual era a coisa que eles mais receavam, né? E eles falaram da morte, o que é raro em adolescentes de 16 anos. E aí a gente foi conversando um pouco sobre isso, e eles me disseram naquele momento, o grupo que eu estava, que apesar deles terem medo da morte e saberem que o que eles tinham escolhido fazer trazia a possibilidade maior deles morrerem, eles ainda preferiam a morte do que ter uma vida de privação, né? E no sentido daquele momento, privação para eles era privações dos bens materiais ou dos bens que eram colocados para ele, como tênis, como objetos aí de desejo de consumo.
Então, eu acho que tem uma parte que nega o risco mesmo de se afetar, outra parte que se entende como sendo alguém que não vai ter agravamento, né, e que aí talvez um negacionismo científico, ou, enfim, jogando com a probabilidade, e um grupo que, ok, se eu morrer. Eu acho que tem esse grupo, sim. Enfim, é isso que eu tenho visto. Bom, Ana, na verdade, não faz muita diferença tu tá ser interna da FEBEM ou ser técnica. A rigor. Eu falei isso só porque eu era mais velha e eram meninos. Eu tinha que dar esse... Mas olha que... Às vezes eu digo que quando eu estava no aqui sobre a minha adolescência, não, depois eu conto em off. Não, eu acho o seguinte, que sobre esse negócio de instituição, né, vou falar algumas coisas mais pontualizadas, assim. Nos hospitais psiquiátricos, nos hospícios, né, quando tem a epidemia de sarna, diminui o surto, tá? Isso significa o seguinte, que quando as pessoas aumentam o contato corporal, elas não entram, diminui o surto, tá? E isso quer dizer o seguinte, porque a loucura, o que é a loucura, né? A loucura é quando a pessoa, ela confunde o seu pensamento com a realidade, tá? Se tu confunde o teu pensamento com a realidade, bom, então a palavra consciência tem a ver com espaço, ciência, tu ter a consciência do tempo e do espaço. Se tu confunde a realidade com o teu pensamento, se tu acha que aquilo que tu está pensando é a verdade, né? Então, bom, a isso se diz que é loucura. Se tu aumenta o teu contato corporal, aumenta, diminui um pouco, se afasta um pouco esse medo da morte, da separação, porque toda separação ela implica em morte. Qualquer separação de morte e morrida, separação de um casal, separação de um lugar, separação da vida onde tu estava, separação de como tu compreendia a tua vida e como ela vai ser daqui para frente da pandemia, ela implica numa sensação, numa determinada compreensão de morte. Toda separação, seja ela qual for, ela remete à situação de morte, tá? E aí a morte ou a separação, como no tarô, por exemplo, quando uma pessoa pega, eu não trabalho com isso profissionalmente, tá? Mas conheço. Se uma pessoa pega uma carta do tarô, a carta da morte, não significa o final, entendeu? Significa mudança de estado. Então, uma das questões, vamos dizer assim, porque quem não, são duas grandes áreas, nós podemos ter um divisor, né? Quem tá contaminado com Covid e quem não tá, tá? Quem não tá, vamos dizer assim, tá com medo de estar, tá? E aí ele vai criar algo que é um imaginário que tem a ver com essa relação da separação e de morte. Se, por exemplo, em relação ao luto, né, que é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, tá? Nesse momento, seria melhor que um profissional da área da saúde mental fizesse, tá? Um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, tá? Alguém que tem experiência com isso poder fazer. Mas é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, que é o seguinte: quando morre alguém e tu não te despediu, por exemplo, que é particularmente visível agora na situação da pandemia, de um modo geral, quando morre uma pessoa próxima, ou qualquer pessoa, dificilmente tu vai ter tido a oportunidade de ter te despedido dela. Isso quase não acontece, tá? Ter ido lá, tu diz, eu te amo muito, tu é muito importante para mim, quase não, e isso é muito difícil de acontecer, tá? Então, essa situação de despedida é uma situação que alivia muito a pessoa, tá? Então, isso se faz, por exemplo, dentro do psicodrama, por exemplo, tu faz, né, propõe ou uma outra pessoa que assuma o papel de quem morreu, ou a pessoa fica num lugar e diz para ela, uma cadeira vazia, por exemplo, né? Ela diz tudo o que queria dizer para aquela pessoa que morreu. Eu queria te dizer que eu não pude me despedir de ti, que eu tenho muita saudade de ti, etc. Diz tudo que tá passando, tá? E eu queria saber se tu... E troca de lugar depois. Entra no lugar do morto e diz para a pessoa que tá, sabe? Então, a verbalização... a isso, dizer para a pessoa aquilo que ela não pôde dizer antes dela morrer, já vai aliviar muito, porque para sair do luto, tem que entrar no luto.
tá? Então, o luto é o seguinte, tem basicamente três grandes possibilidades. Uma, dizer, não, isso não aconteceu, tá? Negar, né? Não, isso não aconteceu. Ou algumas pessoas dizem assim, sim, isso aconteceu, mas eu não quero saber. Tá? Aconteceu, mas eu não quero saber. E uma outra possibilidade é, bom, isso aconteceu, vamos ver o que se faz com isso. Tá? Deixar chorar o quanto queira, entendeu? Que o choro sempre é uma coisa que não é bem-vinda na sociedade, tá? Abraça, que é contenção, carinho e relaxamento, se der, ou tem a carícia e tem a carícia e tem o carinho, tá? Algumas pessoas não são muito de carinho, de ficar tocando, mas elas podem ter uma carícia muito forte. Dizer verbalmente, ó, é muito importante para mim, se não pode ter contato, né, como nesse momento que nós estamos tendo, sabe? E poder dizer para a pessoa, o teu amigo, alguém que não tem possibilidade, dizer, olha, vamos fazer uma coisa que eu sei como fazer, é o seguinte, diz para essa pessoa aqui agora, diz tudo que tu queria dizer para ela, que tu não pode dizer, sabe? Faz uma espécie de momento de dramatização. Não precisa ser um profissional para ajudar uma pessoa, nem ela precisa estar num momento que tu não sabe exatamente, se é muito difícil, para te poder ajudar. Com esse recurso, ela vai se sentir mais aliviada e qualquer cidadão pode fazer, sem medo de qualquer outra coisa que possa acontecer. Claro que a pessoa, para propor isso, ela tem que querer. Ela tem que se sentir apta, entendeu? Ela pode dizer, não, eu não me sinto apto a propor isso para minha vizinha, sabe, que perdeu o filho, tá? Ou o pai, sabe? Não, eu jamais faria isso. Agora, se tu te sente apto, tu pode fazer, sabe? Já é uma forma de estar superando. Nós temos mais um tempo, eu estou me despedindo. Quando aí, veja, a gente já está um pouco além da hora de live que a gente tinha combinado. A princípio, não tem nenhum problema de você se estender um pouquinho mais, se Ana concordar também, ficar uns minutos a mais, além do que a gente tinha combinado previamente. Não tem, do ponto de vista nosso, não tem nenhum problema, nenhuma limitação. Ana, eu sei que tem um compromisso logo mais e que pode ser que fique meio impedida de não, mas eu acho que dá mais uns 10 minutinhos aí. Eu tenho mais uma atividade aí às 19 horas, então só preciso sair umas 10 para 7. Você queria seguir falando mais alguma coisa? Fechar concluir não, sua... Eu queria dizer duas coisas, sabe? Que são duas coisas que, em parte, elas vêm de uma formulação mais teórica. As duas coisas são importantes no momento de dificuldade, sabe? Se fosse simples, às vezes tu tem que aprofundar, porque se ela fosse muito superficial, as respostas elas não são dadas na superficialidade, sabe? Então tem que aprofundar um pouco. Quando eu trabalhei no desastre do Rio, eu tinha terminado minha tese de doutorado e as coisas que eu sabia sobre psicologia das emergências foram muito úteis para a defesa civil, sabe? Agora, é o seguinte, tu pode entender muito bem de Michel Foucault ou de Marx, da ideologia alemã, etc. Se tu não sabe o que propor para uma pessoa que perdeu alguém, fica impossível, entendeu? Quer dizer, se eu não sei, eu posso entender muito bem de desinstitucionalização ou luta antimanicomial, se eu não sei o que fazer se uma pessoa entra em surto, não adianta. Tá? Então, as duas coisas são importantes, mas a teoria, vamos dizer assim, ou o conhecimento, sabe, ele pode nos ajudar, tá? a esclarecer algumas questões. E eu me lembrei de duas coisas, assim, que uma delas é o seguinte, tem uma do Bachelard que ele diz que nesse momento, essa coisa de grupo, né, ele diz assim, ele coloca que, ele diz assim, que duas almas se encontraram numa noite escura, tá? E uma pede consolo para a outra. Tá? E aí a outra diz, para aquela que pediu um consolo, para mim também é noite, isso já não é um consolo, sabe? Então, essas linhas solidárias de ajuda mútua nesse momento, ela é muito importante, sabe? Dizer para uma pessoa que para mim também é noite, sabe? A pessoa já não se sente tão solitária, sabe? E eu acho que o desafio ali também é a coisa, por exemplo, tem, não sei se vocês conhecem, que é uma parte da filosofia
que se chama da alegoria da pomba, né? Diz assim, que é um pouco o que nós estamos vivendo, né? Que é o seguinte: mal sabe a pomba em seu livre voo que o que lhe permite voar é a resistência do ar. Tá? Então, exatamente a resistência do ar é o que lhe permite voar. Então, claro, não quer dizer que a gente vai buscar situações difíceis, entendeu? Para poder se entender como pessoa. Mas, numa situação de fragilidade, de dificuldade, se abre um espaço para repensar a vida, se abre um espaço para repensar a sociedade, sabe? E nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, tem sim um momento, um espaço para repensar como lidar consigo mesmo, com a sua vida daqui para frente, tá? Era isso, eu acho que eu falei bastante, agradecer a paciência que vocês tiveram comigo, adorei, tá? Muito legal. Obrigado. Bom, eu também vou, né, a gente vai terminando, mas dessa questão do luto, né, ainda que para a gente terminar, tem um texto do Freud que ele escreve a um amigo dizendo como foi duro para ele ter que se despedir, não poder se despedir presencialmente do corpo da filha dele, né? É um texto muito bonito, assim, curto, uma carta, né, em que ele fala sobre essa dor, e o que a gente tem como possibilidade, às vezes, é também de pensar nesses rituais que a gente foi desenvolvendo como cultura de despedida, né? Aquilo que tem de essencial também da gente poder suportar a dor do outro, né? Então, se colocar ali como família, como amigo, nesse suporte mesmo, para que essa dor possa ser expressa, ser colocada durante todo aquele tempo, mas sem dúvida que a ausência da materialidade ali, de você se despedir do corpo, é algo forte, né, na experiência humana, assim, dessa concretude, né, que às vezes a gente precisa no processo de luto, né, e aí eu tenho buscado muito nesse momento, assim, para as pessoas que têm me falado dessa dificuldade de vivenciar tudo isso que tem acontecido, ou porque perderam gente com Covid, ou porque, enfim, estão numa situação muito difícil e não vem uma perspectiva a curto nem médio prazo. Eu tenho pensado muito naquela força das pessoas que moram no sertão, né, ali no sertão do Cariri, que eu tive a oportunidade de conhecer bastante, né, de passar um tempo lá, e entender uma resiliência, de uma força, de uma força de quem vive períodos muito grandes de adversidade, e que é muito pautada na cooperação, na solidariedade entre eles, mas é também um olhar para a vida diferente. É uma força de quem entende o processo como parte e que se alegra, e que não vive, né, vive momentos de alegria durante o processo, mas que busca essa força interior e busca nos pares, né, a possibilidade de um ouvir o outro, de um suportar com o outro, de um ajudar o outro nesses momentos. Então, acho que nos momentos que nos pede inspiração, né, a inspiração do sertão, né, no caso do Brasil, é uma inspiração importante para todos nós. Puxa, legal. Bom, a gente, né, infelizmente, temos que concluir a live, né? A gente podia ficar aqui algumas horas mais conversando com vocês dois. Ficaram algumas perguntas pendentes aqui das pessoas que estão nos assistindo, mas, infelizmente, a gente tem que... chegou no nosso tempo, chegou no tempo compromissado com vocês. Né? Em nome do Núcleo, eu queria agradecer muito a vocês, foi muito bacana as falas de vocês, foram muito complementares, inclusive, né? Abordagens, experiências diferentes, e engrandeceram muito, né? E pelos comentários que a gente está vendo aqui, as pessoas também ficaram muito bem impressionadas e aprenderam, vamos dizer assim, bastante com a experiência e com o conhecimento de vocês. Então, em nome do Núcleo, né, falando Trindade, eu agradeço muito a vocês dois e espero que em outras oportunidades a gente volte a se encontrar aqui na live de sexta do Núcleo Solano Trindade. Então, um abraço, obrigado, Ney, obrigado, Ana, até a próxima.
Tchau, Ana. Beijo. Obrigado, Tchau. Canário. Tchau, Ney. Tchau, Canário. Marília, Tchau, Marília. Onde você estiver. Eu tive um problema técnico aqui. Não consegui entrar. Ela saiu e não conseguiu Manda entrar. um beijo para ela. Pode Tchau para deixar. toda a família Labac, maravilhosa família. Tchau. Maravilhosa família Labac presente aqui, hein? Tchau. Ney, obrigado aí, viu?